Você já teve aquela sensação estranha de que a cada ida no supermercado, o seu carrinho volta mais vazio, mas a conta continua a mesma? Ou pior, a conta fica até mais cara? Isso não é uma impressão sua. Isso aí é um roubo silencioso. Está acontecendo agora na sua conta bancária enquanto você assiste esse vídeo. E esse é um ladrão cujo nome você conhece. Estou falando aqui da inflação. Olha só, em junho de 1994, no ano do Tetra, com R$50, você comprava uma cesta de alimentos bem robusta. Hoje, com os mesmos R$50, com sorte, você sai com mais de uma sacola na mão. Dinheiro perdeu valor, os pacotes de comida encolheram, e esse aqui é só um dos efeitos da inflação que está presente em tudo. Quando você vai abastecer o teu carro, ela está ali no preço da gasolina. Quando você vai trocar de celular, comprar um celular mais novo, ela está ali também. No carro, então, eu ouvi dizer que um Kwid está custando quase R$100 mil. Enfim, a ideia aqui é, nesse vídeo, mostrar como a inflação corrói o teu patrimônio e também como ela é usada pelo governo para arrecadar mais dinheiro. Além de mostrar como é que a gente faz aqui no Clube do Valor, na gestão de mais de 5 bilhões de patrimônio de clientes, para proteger eles do efeito negativo da inflação. É porque deixar o seu dinheiro parado hoje não é segurança, sim prejuízo garantido. Então presta muita atenção no que eu vou te mostrar. Deixa o dedo do like se esse vídeo for útil e bora lá para uma explicação bem direto ao ponto sobre como a inflação ataca você, ataca a mim, ataca o consumidor. Muita gente acha que inflação é só preço subindo, mas na economia real, a inflação é o aumento generalizado do preço de bens e serviços. Logo, ela indica a redução no poder de compra da população. E há aqui alguns fatores que influenciam o aumento generalizado no preço de bens e serviços. O primeiro é a lei da oferta-demanda. Esse aqui é simples de entender. Tem muita gente querendo comprar um carro novo e tem poucos carros saindo da fábrica, então tem uma demanda maior do que oferta, logo o preço sobe. É muito dinheiro caçando pouco produto. O segundo fator são os custos de produção. Se a conta de luz da fábrica que fabrica vários bens para o dia a dia sobe, ou se a gasolina fica mais cara, logo o custo de logística, o custo que os caminhões têm para levar os itens de um lugar para outro fica maior, o empresário ele não paga essa conta sozinho, ele repassa para você, consumidor final, naquilo que é chamado de inflação de custos. E tem também, é lógico, a emissão de moeda. Se o governo gasta mais do que arrecada e faz isso com consistência, spoiler, ele faz, ele precisa então imprimir dinheiro para fazer essa conta fechar. A gente tem mais dinheiro circulando na economia sem que haja um aumento na riqueza geral. O resultado é que o seu dinheiro passa a valer menos. E a inflação é uma coisa engraçada, né? Porque o que interessa é a inflação acumulada. O ideal seria olhar ela ali para janelas de 12 meses. Só que quando a gente vê as manchetes relatando a inflação, parece que assim, num mês é o fim do mundo, no mês acabou, não tem para onde se salvar. E no outro mês, olha, todos os seus problemas acabaram, né? Organizações Tabajara, seus problemas acabaram. Recentemente eu peguei essa manchete aqui, ó. Inflação desacelera a 0,09 em outubro, menor patamar em 27 anos. Aí o pessoal pensa, pô, o Brasil não tem problema de inflação então. Aí vem lá um outro mês, poxa, a inflação é 1,2% em agosto, a maior dos últimos 77 anos. Enfim, um detalhe aqui, um parênteses para você tomar cuidado na hora de analisar apenas um mês. O importante aqui é a gente olhar o acumulado e também olhar os fatores que geram a inflação que eu acabei de te explicar. Vamos pegar um exemplo aqui na própria inflação de outubro, né? O IPCA subiu apenas 0,09%, quase nada, e isso aconteceu muito por conta da queda no preço da conta de luz. Bandeira tarifária mudando de vermelha para um patamar mais baixo. Parece bom, e se a gente olhar para o recorte de outubro, de fato é. Mas se a gente olhar para os últimos 12 meses acumulados, mesmo com esse outubro de inflação baixa, a gente está ali em cerca de 4,68% de inflação acumulada, que é uma inflação que está acima da meta. Por falar em meta, existe um mecanismo do Banco Central que é a meta da inflação. Se você entrar aqui no site do Banco Central, vai estar escrito lá, nossa meta para a inflação é de 3%. Existem os limites mínimos e máximos que você pode acompanhar nesse gráfico, sendo que atualmente o limite mínimo é 1,5% e o máximo é 4,5%.
Ou seja, o Banco Central entende que o ideal seria a inflação ficar ali na faixa de 3% no acumulado em 12 meses. Nem é bom ela ficar tão baixa. Não é bom a inflação ficar em 0, ficar em 0,5. Não, ela tem que ficar em pelo menos 1,5 e no máximo dos máximos em 4,5. Ou seja, nesse momento ela está acima da meta. E meta é meta, tá? Inclusive, o presidente do Banco Central, ele presta contas em relação a essa meta. Ele tem que se explicar quando ele descumpre a meta de inflação de forma recorrente. Olha, isso aqui é um documento real, publicado pelo Banco Central em julho, direcionado ao Fernando Haddad, é uma carta aberta publicada para ele, explicando o descumprimento da meta de inflação por 6 meses seguidos. Ou seja, o coitado do Banco Central não está conseguindo bater essa meta. Por quê? Porque dentre vários motivos, um deles é que o governo está gastando muito, está jogando muito dinheiro na economia. Por isso que a taxa Selic está lá em cima. Mas já vamos falar mais sobre isso. Antes, para aqueles que falam, olha, Ramiro, mas espera aí, o IPCA não reflete a inflação. Eu sei que vocês pensam isso, eu vejo vários comentários assim, como o comentário do Marcos, diz aí que a inflação real é uns 2% acima do IPCA, como o comentário do Vão, dizendo que o IPCA não representa a inflação real, ou do Tiziano, dizendo que a inflação real é infinitamente maior que o IPCA. Enfim, aí vale eu explicar o que é o IPCA, que é um índice feito para refletir a média do consumo de famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos. E muitas vezes a gente tem a percepção de que a inflação é maior. Porque vamos lá. Atualmente, em 12 meses, a inflação está lá, em 4,68%. Mas vamos supor que uma parte relevante do seu salário é gasto com aluguel e também com escola particular dos seus filhos. Nesse caso aqui, a sua inflação pessoal ela pode sim ser muito maior do que a inflação oficial. Quem tem carro, por exemplo, costuma sentir muito mais alta da gasolina, em especial se o carro não for híbrido ou elétrico. Quem for elétrico sente pouco mais a conta da energia. Quem come muita carne, como eu, por exemplo, sente mais ali na pele o preço do açougue. Enfim, aqui vale eu destacar que a inflação é para medir a média. E a média não conta as histórias individuais. O QI médio do brasileiro, se eu não me engano, é 83. E eu acredito que muitos de vocês que me assistem aqui, só por estarem procurando acesso a conteúdos melhores sobre finanças, têm um QI maior. Enfim, é importante trazer isso daqui, assim como é importante eu trazer um olhar para o futuro também. Porque hoje, quando a gente olha para o futuro, o mercado ele não está muito otimista com a inflação, mesmo ela estando quase dentro ali do limite da meta. No Boletim Focus, que reúne as expectativas de players do mercado, a expectativa da inflação acima da meta para 26 e para 27. A expectativa do Boletim Focus é que a inflação feche 2026 em 4,28% e 3,9% em 2027. Com um detalhe aqui, tá? O Boletim Focus erra pra caramba. E não porque os players de mercado são burros, não porque eles têm QI 83, mas sim porque ele mede ali o que é a expectativa hoje para o futuro. E essas expectativas, elas mudam muito de acordo com uma infinidade de fatores. E como nós, seres humanos, somos enviesados, muitas vezes a gente coloca um peso desproporcionalmente alto nas notícias e nos fatos que a gente recentemente recebeu, em vez de colocar peso adequado em cada informação para a gente fazer nossas projeções. Mas o ponto é que o que entendemos é que sempre que o governo tiver dificuldade em equilibrar as contas públicas, isso vai continuar pressionando aí o seu bolso. E a dívida pública, ela não para de subir, está em quase 8 trilhões de reais. Dito isso, você entendendo como a inflação te incomoda, como é que ela surge, por que ela está alta, que o Banco Central tem metas, eu quero te explicar agora como é que o governo usa a inflação para legalmente te roubar. É isso aí. E eu quero trazer alguns rápidos exemplos sobre isso. Vamos pegar como exemplo essa lei aqui, promulgada em dezembro de 2004. Porra, vai ficar maçante o vídeo? Não, vou direto ao ponto. No artigo 3º, ela dizia que os ganhos por investidores, pessoa física, em operações no mercado à vista de ações, cujo valor das vendas realizadas em cada mês seja igual ou inferior a 20 mil reais, são isentos. Aquela famosa lei de que, olha, se você vende R$19.900 em ações num determinado mês, independentemente do teu lucro, você não paga imposto de renda sobre ele. Agora, qual que é o ponto? Essa lei é de dezembro de 2004. A gente está chegando em dezembro de 2025. 21 anos depois, e não mudou nada. Os mesmos 20 mil reais de vendas do imposto de renda são isentos. Ou seja, se a gente pegar aqui e atualizar
de dezembro de 2004 a outubro de 2025, R$20.000, você pode ver que se essa lei fosse atualizada, hoje seria cerca de R$62.000 esse valor de isenção. O mesmo vale para a atualização da tabela do imposto de renda. O governo atual vai capitalizar pra caramba o fato deles terem feito menos do que deveriam. A tabela de 1996 indicava que quem tivesse uma renda de até R$900 por mês era isento de imposto de renda. Vamos brincar aqui de atualização, de janeiro de 96 até agora, nesses 30 anos. R$900. Se corrigidos pelo IPCA, esses 900 virariam 5.300, o que é inclusive um valor superior à nova tabela de isenção. E tu vê como o governo é sacana em usar a inflação para te roubar, porque ele vai lá, atualiza porcamente os valores e fala, opa, detalhe, para compensar essa renúncia fiscal, a gente vai tributar todo mundo que tem uma renda muito alta, uma renda acima de R$600.000 no ano. E a maioria das pessoas pensam, poxa, beleza, é justo, né? Quem ganha mais de 600 mil vai pagar só 10% de renda. Lembrando que na média essas pessoas são empresários que pagam imposto de renda na pessoa jurídica antes de distribuir lucro. Mas sabe o que vai acontecer? Essa porcaria de 600 mil vai ficar cravado lá para sempre. Não vai ser atualizado pela inflação. E daqui a 20 anos, ou 30 anos, ou enfim, tempo suficientemente longo, quase todo mundo vai ganhar mais de 600 mil, então vai estar todo mundo pagando mais esse imposto. É assim que o governo te rouba com a inflação. Ah, mas Ramiro, o governo anterior não atualizou. Foda-se, tô falando do governo como um todo. Nosso papel aqui não é escolher um político para abraçar e o outro para criticar, é cobrar que eles desinchem a máquina pública e parem de nos sufocar. Porque senão só tem uma forma de você se proteger da inflação. E é isso que eu vou falar agora. Como se proteger da inflação e até ganhar dinheiro com isso? Bom, a chave está em como você aloca o seu capital e a chave está em você buscar ter um retorno real sobre seus investimentos. Muitos investimentos eles enganam, né? Caderneta de poupança rende 6% ao ano. Lindo. E se a inflação fechar o ano em 7%? Na verdade, aí você perdeu dinheiro sem sequer perceber isso. Mas aqui no Brasil, a gente tem classes de ativos que são focadas exclusivamente para garantir o retorno real da carteira, como os títulos do Tesouro IPCA+. Ou seja, esses títulos te prometem pagar a inflação mais uma taxa de juros que supere a inflação. Acaba sendo o resultado direto de um país traumatizado de períodos de hiperinflação que teve que encontrar mecanismos para se proteger. E quando a gente olha para a renda variável, a gente também encontra opções que, na média, conseguem te entregar um retorno real que supere a inflação. Fundos imobiliários, por exemplo, muitas vezes são de imóveis que alugam suas lajes corporativas com contratos que são atrelados à inflação, para reajustar esses valores conforme a inflação vai se desenvolvendo. Em ações também, no longo prazo, boas empresas tendem a conseguir repassar a inflação no preço dos seus produtos sem definhar, sem vender menos. Então, as ações tendem a, em conjunto, também te proteger da inflação. Ações norte-americanas a mesma coisa, por serem cotadas em dólar e pelo dólar, às vezes, ser um fator que puxa a nossa inflação para cima, elas também tendem a te proteger no longo prazo. Mas o mais importante não é nenhum ativo em si, e sim a estratégia que você usa para gerenciar a sua carteira. E mais, a estratégia que você usa para construir o seu patrimônio. Quero falar mais sobre isso, só que antes, quero te fazer um convite, antes que saia do ar, e vai sair do ar. Eu quero te convidar para você acessar o projeto Acelerador de Patrimônio. Isso aqui é um plano financeiro feito sob medida para ti, de acordo com a tua renda, o teu custo de vida, o como você está investindo. Um plano que te mostra uma carteira ideal de investimentos de acordo com o seu perfil de investidor. Te mostra o que está bom, o que dá para melhorar na gestão das suas finanças e fazer isso de forma totalmente gratuita. Tem mais, se você tem mais de 100 mil para investir, a gente entrega esse plano numa reunião feita em conjunto com um especialista de investimentos, tudo isso por zero, tudo isso de forma gratuita. Para você ter acesso, basta apertar aqui no primeiro link na descrição ou nesse link aqui. No plano, a gente fala sobre carteira de investimento, sobre estratégia de proteção da inflação, mas o cerne de uma boa estratégia é isso, uma boa diversificação em diferentes classes de ativos que vai te entregar isso, um retorno líquido real consistentemente supere a inflação. Como vem sendo o caso dos clientes mais antigos aqui do Clube do Valor, cujas carteiras, como essa daqui, cresceram bem acima da inflação e do CDI no longo prazo. Tudo tendo uma alocação de ativos muito clara, que acaba sendo a chave para você se proteger da inflação. Comprar boas classes de ativos de forma diversificada por longo prazo. Para entender melhor como fazer isso, tem acesso ao seu plano acelerador de patrimônio apertando aqui. É isso, um grande abraço e até mais.